Vamos lá, pessoal, para cima da questão de número 5. Durante o trâmite de um processo administrativo tributário no estado de Goiás, um auto de infração foi julgado parcialmente improcedente pela primeira instância, resultando na exclusão de parte do crédito tributário. Na própria sentença, foi incluído recurso de ofício quanto à parte improcedente. Intimada, a assessoria da representação fazendária manifestou concordância com a sentença. Manifestou concordância. Então não vai interpor, pedido de reforma de sentença, o representante fazendário. Considerando as disposições legais aplicáveis, especialmente nos artigos, faltou um N aqui, especialmente nos artigos 40 e 40A da Lei 16.469, é correto afirmar que, vamos lá, a gente tem aqui, vamos esquematizar aqui, um auto de infração, um AI, né? Um AI. Bom, esse aí originalmente tinha um valor de, vamos botar aqui, 500 mil. Supor que ele tinha um valor de 500 mil. Aí houve uma sentença de primeira instância, né? Sentença de primeira instância. E o julgador lá, você no futuro, quem sabe, futuro auditor fiscal, julgador de primeira instância, emitiu uma sentença falando o seguinte: desses 500 mil, 300 mil são procedentes, está correto ali. 300 mil procede. E sobre 200 mil, há improcedência. Ok? Vamos dar uma lida aqui agora, vamos entrar no pátio, para a gente começar a entender o que acontece quando tem esse julgamento aí, em que uma parte é desfavorável à fazenda. O que acontece na parte desfavorável à fazenda, tá? Nosso foco agora é na parte desfavorável à fazenda. Nosso foco vai ser aqui nesses 200 mil, que foram declarados improcedentes, tá bom? A questão não deu valor, trouxe valor aqui para tentar deixar algo mais palatável, mais entendível para vocês, tá bom? Aqui, ó. Quanto à sentença total ou parcial contrária à fazenda, então a gente vai focar a parte contrária à fazenda, ok? Tá? Seja ela total ou parcial. Nosso caso aqui, botou parcial. A questão trouxe uma questão parcialmente, uma auto-infração que foi julgado parcialmente improcedente. Deve haver na própria decisão recurso de ofício com efeito suspensivo. Tá? Então, aqui, ó, o próprio julgador, tá? Na própria decisão, ele bota lá, ele não vai fazer um recurso propriamente dito, escrever, olha, porque olha só, seria até, né, seria um contrassenso, né? Ele emitiu uma decisão, né, em uma parte dessa decisão, ele fundamentou ali o porquê que ele achou improcedente o auto. Agora, imagine ele tendo que fazer um recurso fundamentando porque aquela parte improcedente julgada por ele seria procedente, né? Então, esse recurso de ofício é algo automático, ele só bota assim um encaminhamento, né, para a Câmara, ó. Recorro de ofício, tendo em vista que julguei uma parte improcedente. Esse seria o recurso de ofício, tá bom? Que vai sem fundamento nenhum. Na própria decisão ele bota recorro de ofício da minha decisão, tá? Mas vamos lá, vamos adentrar a fundo no que diz aí o PAT. Na hipótese de recurso de ofício, que é esse que eu falei agora, a assessoria da representação fazendária, após intimada, tá? Então o julgador, né, vai mandar lá, vai notificar aí o recurso de ofício à representação fazendária e ela pode concordar total ou parcialmente com a sentença. Não, beleza, concordo, dava um termo lá de concordância, seja no todo ou em parte. Tá? Ou interpor pedido de reforma de sentença em hipótese em que o sujeito passivo poderá contraditá-lo, que a gente viu lá, que o sujeito passivo tem 15 dias úteis, a gente viu na questão anterior, né? O representante da fazenda tem 30 para interpor essa reforma e o sujeito passivo 15 dias úteis para contraditá-lo. Aí aqui o parágrafo 2º, ó, não deve ser objeto de julgamento em segunda instância, ou seja, não deve ir para a segunda instância, a parte da sentença contrária
a fazenda pública estadual que não tenha sido objeto de pedido de reforma de sentença. Ok? Então, assim, o julgador vai recorrer de ofício automaticamente na própria decisão dele, na parte que ele declarou improcedente para a fazenda. Tá? E esse recurso de ofício vai, primeiramente, para tomar vista lá, o representante fazendário. Se o representante fazendário, não, tá correto aqui, não vou entrar com pedido nenhum de reforma de sentença. Se ele concordar com o julgador de primeira instância, não vai ter julgamento aí por parte da segunda instância com relação à parte que foi declarada improcedente para a fazenda. Vai resultar ali transitado em julgado administrativamente aquele valor desfavorável à fazenda, tá ok? Não vai para julgamento pela Câmara julgadora, ok? Se houver aí a concordância do representante fazendário após ser intimado da sentença. Vamos para o parágrafo 3º. Quando a decisão for totalmente contrária à fazenda, aí a gente está falando totalmente, tá? Que não é o caso da questão. E a assessoria de representação fazendária concordar com essa decisão, o processo já é arquivado. Por quê? Porque ele já vai ser arquivado. Porque já foi totalmente contrário à fazenda, então não tem nem hipótese do contribuinte fazer recurso voluntário, porque foi tudo favorável a ele, então ele já pode ser arquivado. Teve a concordância da representação fazendária, então não há que se falar em julgamento do recurso de ofício pela Câmara Julgadora, não é hipótese de recurso de voluntário porque foi totalmente contrário à fazenda, então ele pode ser arquivado. Beleza. Parágrafo 4º. Caso a assessoria da representação fazendária não emita ato de concordância com a sentença ou não interponha pedido de reforma de sentença no prazo estabelecido, o processo deverá ser remetido à Câmara Julgadora para a apreciação de toda a matéria. Ou seja, só vai ser dispensado o julgamento por parte da Câmara Julgadora, no que diz respeito à parte que foi declarada improcedente para a fazenda pela primeira instância, se houver o termo de concordância. Tá? Nas outras hipóteses, por exemplo, o representante fazendário interpôs pedido de reforma de sentença. Beleza, vai para a Câmara Julgadora porque ela vai ter que analisar aquele pedido. Mas se ele não interpôs esse pedido de reforma de sentença, mas também não fez ali o termo de concordância, tá? O processo segue para a Câmara Julgadora e ele vai analisar se está tudo correto o julgamento aí do julgador de primeira instância. Então só há a dispensa de julgamento da Câmara Julgadora quando há o termo de concordância pelo representante fazendário. Show? Então vamos voltar aqui para a tela. Vamos voltar aqui para a tela e analisar a questão em si. A Câmara Julgadora deverá julgar toda a matéria, ainda que a fazenda tenha concordado com a sentença. Não. Se a fazenda concordou com a sentença, não há que se falar em julgamento, com base no disposto aqui, ó, no parágrafo 2º. Não deve ser objeto de julgamento. Quando há aí, não há o objeto de pedido de reforma, tá? E houve também aí o ato de concordância, ou seja, ela só julga quando não emite. A alternativa A falou que houve a concordância, havendo a concordância não há julgamento. Parágrafo 2º e 4º do artigo 40. Alternativa B. A concordância da assessoria da representação fazendária com a sentença impede o prosseguimento do recurso e resulta no arquivamento do processo. Isso daqui, ó. Eu vou deixar a questão assim, tá, gente? Eu tinha colocado com o gabarito, mas olha só. Resulta no arquivamento do processo quando há, tá, um julgamento parcial, total desfavorável à fazenda. Tá bom? Houve a concordância, um julgamento totalmente desfavorável à fazenda, não cabe nem recurso voluntário. Tá? Não caberia nem recurso voluntário. Então, assim, não há que se falar em julgamento do recurso de ofício por parte da Câmara Julgadora, porque houve a concordância pelo representante fazendário. E como o julgamento, né, se fosse totalmente contrário à fazenda, não haveria que se falar em recurso voluntário. Beleza, acabou. Não tem nada mais contra o contribuinte para ele recorrer. Tá? Só que aí foi parcial. Então, aqui que o parágrafo 3º, quando ele fala que pode já arquivar, é quando tem a concordância e o julgamento da primeira instância tinha sido totalmente contrário à fazenda. Então, se foi totalmente contrário à fazenda, concordou o representante fazendário, não vai para a Câmara Julgadora. Foi totalmente contrário à fazenda e nem o contribuinte tem o que fazer de recurso, porque já foi totalmente favorável a ele,
pode arquivar. Então aqui, ó, o arquivamento, ele só seria plausível, né, no caso, só seria plausível no caso de julgamento, sentença na primeira instância, totalmente desfavorável à fazenda. Tá? Então essa questão aqui vai ser anulada. Por quê? Porque não poderia ser arquivado, porque ainda caberia ali recurso voluntário para o contribuinte, caso ele desejasse, na parte que ele perdeu. Bom, por que eu estou falando que vai ser anulada? Porque esse seria o meu gabarito. Agora eu analisei com calma, resolvendo aqui, e vi o erro. Tá? Não resulta no arquivamento do processo. Alternativa C. Não há que se falar em concordância com a sentença por parte da assessoria de representação fazendária, pois esta é sempre obrigada, não. Ela pode emitir termo de concordância, sim, conforme o artigo 40, parágrafo 2º. Caso a assessoria da representação fazendária não tivesse concordado com a sentença e ocorresse a interposição de pedido de reforma de sentença, o processo seguiria automaticamente para a Câmara Julgadora, sem que fosse oportunizado ao contribuinte contraditar tal pedido. Não. O contribuinte pode contraditar tal pedido, sim. A gente viu na questão anterior, tem até 15 dias úteis para isso. Alternativa E. Para tal caso, não há possibilidade de interposição de recurso voluntário. Por isso que a alternativa B está errada, não pode ser arquivado, porque há a possibilidade, né, o recurso por parte do contribuinte, na parte que foi julgada desfavoravelmente parte que foi julgada desfavoravelmente ao contribuinte. Tá? Ele poderia sim interpor, tá? Questão anulada, pessoal. Anulada. E professor Rafael, pode dar risada do professor aí, galera. Pessoal, um grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.